Ei, pessoal, boa tarde, tudo bem com vocês? Como é que estão as coisas? Tudo bem, né? Graças a Deus. Gente, trouxe uma palavra aqui hoje, tá? Palavra abençoada, uma palavra direto do trono da glória para nós, tá bom? Então vamos lá. O tema fala assim, ó, como um cristão tem certeza da sua salvação. Então aqui eu tô falando para você que você sabe que você é salvo. Então aí, às vezes tem pessoas que falam assim, mas como que a pessoa sabe que ela é salva? Então assim, tem alguns passos que você deve saber que se você é salvo ou não. Vamos lá. A primeira aqui perguntinha que eu vou deixar para vocês aqui é o que é salvação para você? Coloca aí nos comentários aí abaixo. O que é a salvação? Defina a salvação com uma palavra, tá? Eu coloquei algumas aqui. Eu coloquei aqui Jesus, salvação, Jesus, esperança, provações, fruto do Espírito Santo, aprovação, Deus, segurança, futuro e herança. Nós vamos ver alguma dessas características aqui, que elas nos remete sim à palavra salvação, tá bom? Então vamos lá. A gente sabe que tem muitas dúvidas, né, que nos cerca acerca da salvação. Eu trouxe aqui a salvação resumida em algumas promessas bíblicas para nós, tá? Tudo baseado na palavra, não tem nada fora da palavra. O porquê que você deve ter certeza. Se você é salvo, você deve ter certeza da salvação, sim. Tá bom? E a salvação, quando a gente fala de salvação, a gente também fala de inferno. Mas eu não vou trazer inferno aqui. Por quê? Porque eu tô falando para salvo. Tá joia? Ok? Então vamos lá. Primeiro aqui nós vamos ler. Nós vamos ler João 3,16, que esse verso é clichê, né? Todo mundo sabe. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha a vida eterna. Então aqui, olha só, a primeira promessa aqui, que essa salvação ela é oferecida a todos. Jesus, né, veio para todos nós. Então Deus amou o mundo de tal maneira que entregou Jesus, o seu Filho, para que a salvação fosse oferecida, né, através dele. Então todos que creem em Jesus têm a salvação. Amém? Vamos lá aqui para Romanos 10, do 9 ao 10. Você pode dar uma pausa aí enquanto você acha, tá, o capítulo aqui, o verso, para poder confirmar aqui comigo. Fala assim: se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a sua boca se faz confissão de salvação. Amém? Olha só, aqui está falando, o verso está falando, se você crê que Deus ressuscitou Jesus entre os mortos, será salvo. Amém? Então, olha só, mais uma promessa aqui, que fala que a fé, ela vem pela confissão em Jesus. Em Jesus, sim. A confissão, ela tem que vir por Jesus. Amém? Aí você fala, Carla, até aí tudo bem, até aí, então eu posso crer sim que eu tenho a salvação. Até aqui tá tudo ok, maravilhas, vamos continuar aqui com as nossas promessas bíblicas, né? E relacionamento com Deus. Vamos lá. Atos 16, 31. Mais uma promessa que fala assim: crer no Senhor Jesus e será salvo, tu e a tua casa. Tá mandando crer em quem? Jesus. Jesus. Amém? Então vamos lá. Qual que é a promessa? A promessa fala assim: que a fé em Jesus traz salvação, não apenas para você, não apenas para mim, mas também para nossa família inteira. É que a palavra garante. Amém? Então vamos também ler aqui Romanos 8:1. Fala assim: portanto, agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Oh, maravilha, né? Glória a Deus. Então, em Cristo nós somos livres da condenação. Amém? Por quê? Porque Jesus já veio e já levou sobre ele, né, todos os nossos pecados, todas as nossas culpas. Amém? Vamos entender um pouquinho salvação na prática? Vamos lá? Por quê? Porque fala que
que a salvação é a graça de Deus, né? E o que é a graça de Deus? O que é a salvação? Engraçado que a gente almeja algumas coisas que às vezes não depende da gente, né? Depende de outras pessoas pra gente conquistar. Mas a salvação não depende de ninguém, só depende de mim e depende de você. Olha que maravilha, tá mais fácil ainda, tá mais acessível ainda, né? É de graça, amém? Então vamos aqui continuar. Então vamos lá, irmãos e irmãs. O que é a graça de Deus? O que é a graça de Deus? Né? A graça de Deus é um favor imerecido que Ele concede aos seres humanos. Né? É a bondade de Deus que nos alcança, mesmo quando não merecemos. Então é um presente, né, que não podemos conquistar por nossas obras. Não podemos conquistar, gente. É um favor imerecido de Deus para nós. Amém? Vamos ler então Efésios 2, do 2 ao 9. Que diz assim: porque pela graça sois salvos, mediante a fé, isto é, não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Olha que maravilha, Deus é tão maravilhoso, é tão perfeito, que a salvação é um presente dele para nós, né? Não é algo que nós podemos conquistar através das nossas próprias obras, não é, não é. Amém? Vamos lá. Como é ter fé em Cristo? Né? Coloca aí abaixo também, como é ter fé em Cristo? Responde aí, amém? Eu já adianto aqui que eu coloquei algumas coisas aqui, né? Como é ter fé em Cristo? Ler a Bíblia, estudar a história, né? Também do cristianismo, entender o sacrifício de Jesus, crer em Jesus como Senhor e Salvador, aceitar o sacrifício da cruz, arrependimento, olha isso aqui, confissão, confessar ao Senhor os nossos pecados, conversar com Deus, né? Adoração, ela é uma forma de expressar a nossa fé, amém, irmãos? E a gente pode orar, sim, pedindo a Jesus para entrar em nossas vidas, né? E ser o nosso Senhor, amém? Vamos falar aqui também do Espírito Santo de Deus. Espírito Santo de Deus. Quem são as testemunhas do Espírito Santo de Deus? Fala para mim. Quem são essas testemunhas? Nós, né? Nós, como que nós somos essas testemunhas, né? Então, por quê? Porque o Espírito Santo de Deus, ele fala através de nós que somos filhos de Deus. Amém? Então, quem testifica isso para nós é o Espírito Santo de Deus. Tá bom? Então, vamos lá. Confirmação do Espírito: para sermos salvos, devemos ter o Espírito Santo. Amém? Então vamos lá aqui, Romanos 8,16, que fala assim: o próprio Espírito testemunha com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Olha aqui que maravilha, maravilha. Aí você fala: como que acontece essa confirmação? Como que acontece isso? Então vamos ver aqui como que acontece. Esse versículo ele fala que o Espírito Santo ele atua diretamente em nossos corações, né? Nos assegurando a nossa identidade como filhos e filhas. Então, o Espírito Santo ele fala em nossos corações, ele testifica em nossos corações que nós somos filhos e filhas, né? Então, isso é um aspecto precioso de um relacionamento com Deus, tá bom? É o que nos dá segurança, paz. E sabemos, né, que nós pertencemos a Ele, tá bom? Então o Espírito Santo ele habita em nós, nos dá a segurança que somos verdadeiramente filhos de Deus. Oh, Deus é bom demais, né? Graças a Deus por isso. Vamos então de frutos do Espírito Santo, frutos. Oh, irmãos, nós precisamos ter pelo menos um fruto, tá? Pelo menos um, a gente não pode ficar sem fruto nenhum, amém? Então vamos ler aqui Gálatas 5, 22 e 23 apenas, que fala assim, ó: mas o fruto do Espírito Santo é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Irmãos, olha aqui que maravilha. Então a presença do Espírito Santo se manifesta em nossas vidas através dos frutos que produz e que somos provados em todo o tempo. Olha aqui que maravilha. Que maravilha. Então aqui, amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão,
e, acima de tudo, domínio próprio. Nós precisamos ter os frutos do Espírito Santo. Amém, irmãos? Vamos ver aqui também Tiago 1, do 2 ao 4, que diz assim: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa para que sejam maduros e íntegros, sem que lhes falte coisa alguma. Oh, maravilha, gente! Olha só o que Tiago está falando aqui, para a gente considerar também as nossas provações como motivo de alegria, porque é através dessas provações que nós fortalecemos a fé, e através disso tudo produz perseverança. Amém? Que nós possamos agradecer a Deus nesses momentos, sim, de provações. O Senhor está nos fazendo crescer, está nos fortalecendo, né? Tá nos dando alimento sólido, né? Vamos sair do leitinho. Amém? Vamos aqui também em Romanos 5, do verso 3 ao 5, que fala assim: não só, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que as tribulações produzem perseverança, a perseverança é um caráter aprovador, e o caráter aprovador a esperança. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que nos foi dado. Oh, maravilha! Deus derramou o seu amor. Quem que é o amor de Deus? Jesus. Deus derramou Jesus em nossos corações por meio do Espírito Santo de Deus. Graças a Deus. Olha só, nessa carta aqui de Paulo aos Romanos, fala que as nossas tribulações nos levam à paciência, e a paciência é a aprovação de Deus, e a aprovação é a esperança. Gente, graças a Deus por isso. Eu fico imaginando, sabe, nós, eu, você, nós ainda temos a Bíblia que nos direciona, a Bíblia que nos fala que nós devemos seguir, né, para ter um coração reto e chegar até Jesus. Você imagina aquelas pessoas que estão por aí, que não creem em nada, que acham que morreu, acabou, né? Oh, gente, tem tantas promessas, eu peguei algumas aqui, mas tem tantas promessas maravilhosas de Deus para nós. É maravilhoso isso, gente. Aliás, maravilhoso, não é maravilhosíssimo. Inclusive, eu quero trazer um verso aqui que, para mim, ele é maravilhosíssimo, que fala assim, que é a segurança, né, da salvação. Fala assim, é João 10, do 28 ao 29. Fala assim: e eu lhes dou a vida eterna, nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. Olha só se essa declaração não é maravilhosíssima, gente. O que Jesus está falando aqui? Jesus promete que aqueles que estão em suas mãos, ele tem segurança eterna. Gente, meu Deus, como não ficar apaixonada? E essa paixão aqui não é aquela carnal, terrena, que passa com o tempo, não, tá? Essa aqui é uma paixão eterna, que dura, aquela paixão acesa que fica e permanece para sempre. Porque o nosso amor por Jesus não há de passar, há de queimar em nós eternamente. É que essa chama fique acesa em você, que ela fique acesa em mim eternamente, irmãos. Graças a Deus, não tem como ficar maravilhada com isso, né? Vamos aqui também de Romanos 8, do 38 ao 39, que fala assim: pois estou convencido que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os poderes, nem o presente, nem o futuro, nem qualquer outro poder, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação é capaz de nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Olha que declaração maravilhosa de Paulo aqui, irmãos. Olha só depende de mim, né? Eu sou o responsável por essa salvação, por essa separação. Eu sou o responsável por essa separação, irmãos. Olha só, é um laço inquebrável até. Só que tem uma coisinha. Tá falando que nada nos separa, exceto uma pessoa. Só tem uma pessoa que pode nos separar do amor de Cristo. Quem que é? Eu. Você. O livre-arbítrio. O livre-arbítrio pode nos separar, sim, do amor de Jesus, porque nele você decide se você quer ou não aceitar o que é de graça aqui. As promessas estão falando, é gratuito para nós. Deus está nos dando. Somente o livre-arbítrio, ele vai aceitar
ou vai recusar esse amor. Amém, irmãos? Vamos ler aqui também Filipenses do 1 ao 6. Fala assim: estou convencido de que aquele que começou a boa obra em você, em mim, em nós, vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Oh, gente, maravilha, glória a Deus. Mais uma declaração de Paulo aqui, né? Inspirado, usado pelo Espírito Santo de Deus, né? Que quem começou a boa obra há de terminar sim, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Vamos aqui também, diante disso tudo, né? Ainda tem algo que nos dá esperança, nos dá confiança em Deus, né? Essa é uma mensagem de esperança, de confiança em Deus, que através desse processo, né, que nos leva a Deus, nos levará também à plenitude em Cristo, né? Aí você me fala, e como que vai ser esse processo? Vamos ver. Esse processo vai ser pelo Espírito Santo de Deus, né, que será uma transformação espiritual que começa de dentro para fora. Irmãos, não é nada de fora para dentro, é sempre de dentro para fora. Por quê? Porque o Espírito Santo ele vai transformar o seu espírito, que é o que nos conecta diretamente a Deus, tá? O nosso espírito vai conectar então com o Espírito Santo de Deus e nós vamos receber essa transformação espiritual. Amém? Então, que nós possamos nos permitir esse processo, irmãos. Que nós possamos nos permitir, porque só depende de nós. Amém? Então vamos lá na esperança do futuro. Por quê? Porque nós não podemos viver essa vida, igual eu falei, a gente não pode viver essa vida como se fosse só aqui. Nós temos sim que ter esperança no futuro e um futuro com Jesus. Amém? Então vamos lá. Tito 1, no 2, fala assim: na esperança da vida eterna, a qual Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos eternos. Olha só. Então, antes dos tempos eternos aqui, nossa esperança na vida eterna nos dá certeza e confiança em nossa salvação. Gente, como que não acreditar? Como que não acreditar no nosso futuro com Jesus? Não tem como não acreditar. Vamos lá aqui no profeta Jeremias 29:11. Jeremias 29:11 fala assim: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar danos, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Olha só que maravilha. É claro que a gente não pode negar que aqui era um contexto diferente, tá? Era um contexto de sofrimentos e incertezas, né, nessa época aqui. Mas se você for trazer esse contexto atual, quem não passa sofrimentos e incertezas, irmãos? Fala, quem não passa? Todos nós passamos, né? E Deus, ele diz para você, diz para mim que ele tem um plano. Ele tem um plano para nós, um plano futuro para nós, né? Que somos filhos dele. É um plano cheio de esperança, de promessa. E é verdade, nós vimos aqui muitas promessas. Então, Deus ele não pode mentir. Graças a Deus, né? Aí você pensa assim, cara, Deus tem tantas promessas, tantas coisas boas para nós, mas por que acontece tantas coisas ruins conosco? Por que acontece tantas coisas ruins? Gente, a gente leu aqui que Deus ele não quer nos causar dano, certo? Mas tem aqui outra coisa que nós já lemos aqui também, que foi o livre-arbítrio. Então a gente colhe o que a gente planta, beleza? Então isso aí não tem como. Se você planta coisas boas, você vai ter coisas boas. Consequências boas, ótimas. Agora, e se você planta coisas ruins, nós também vamos colher coisas ruins. E a consequência disso, coisas ruins. Não tem como fugir. Então, nós vivemos também a lei da colheita, né? Vamos aqui também em 1 Pedro, 1 Pedro 1, do 3 ao 4. E diz assim: todo louvor seja dado ao Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo em grande misericórdia. Ele nos deu nova vida por meio da ressurreição de Cristo, por uma esperança viva e para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou murchar. Essa esperança está reservada nos céus para você e para mim. Olha que maravilha, glória a Deus. É uma bênção, irmãos, que Deus, por meio de sua grande misericórdia, e a herança é inestimável, guardada no céu para os que creem. Irmãos, isso aqui é só para quem crê, tá?
Se você não crê em Cristo Jesus, isso aqui não é para você, pode deixar para lá, pode ignorar. Amém? Então vamos lá. Aqui nessa palavra falou em inestimável. Irmãos, inestimável, não tem como. Eu fui lá e peguei a explicação de inestimável, é valioso, é precioso. Então aqui é uma bênção de Deus por meio de algo valioso, precioso, que não pode ser avaliado. Então é um valor incalculável. Nós estamos falando de quem aqui? Senão do seu Filho, Jesus Cristo. Isso. Graças a Deus. Nós estamos falando de Jesus. Vamos ver aqui também em Apocalipse 21, 4, que fala assim: Ele enxugará toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Irmãos, eu estou finalizando, tá? A antiga ordem já passou. O que é a antiga ordem, irmãos? Tudo que existe hoje. Nós iremos viver coisas diferentes, nós iremos viver o futuro que Deus fala aqui, que Ele tem para nós. Olha que maravilha. Então, a Bíblia descreve o futuro dos crentes, né? De tudo que não é bom, incluindo a morte, será eliminado, removidos do futuro que Deus promete. Oh, glória a Deus, aleluia, Jesus. Glória, aleluia, glória a Deus. Irmãos, eu só fico lembrando daquela música, sabe? Aquela, Além do Rio Azul, de Júlia Vitória. Além do Rio Azul, as ruas são de ouro e de cristal. Irmãos, só tem promessas maravilhosas. Vamos tomar posse em nome de Jesus. Vamos tomar posse. Depois você escuta lá aquela música. Não vou cantar não, senão vocês vão fechar o vídeo. E nem me dá joinha, né? Dá um joinha aí. Por falar em joinha, dá um joinha aí, beleza? Irmãos, a música é Além do Rio Azul, de Júlia Vitória. Eu gosto na voz dela, que é assim, maravilhosa. Ela te leva mesmo a você pensar nesse futuro aqui, ó, que Deus ele fala, que é o que ele tem para nós, né? As ruas que são de ouro e de cristal. Não haverá mais choro, nem lágrima, nem dor, nada, nada não haverá. Graças a Deus. Só para recapitular aqui o que nós vimos, só para relembrar os principais pontos, nós falamos aqui da graça de Deus, né, que foi a base da salvação. Nós falamos do testemunho do Espírito Santo e das promessas de Deus aqui, que foram muitas, né? Que Deus nos amou, a salvação vem pela fé e confissão em Jesus, salvação é para toda a família, que em Cristo somos livres de toda a condenação, né? Graças a Deus, graças a Deus. Irmãos, nessa hora, eu quero encorajar você a afirmar a sua fé em Cristo e ter a certeza da sua salvação, que você tem que ter certeza, irmão, irmã, você tem que ter certeza da sua salvação, não tem como. Depois de tudo que eu li aqui, você tem que ter certeza. Se você não entendeu, vai lá e escuta de novo. Você precisa entender o que eu estou falando aqui. Você precisa entender que você tem ou não a certeza da sua salvação. Você tem que ter. E lembrar que essa certeza, ela deve levar uma vida transformada e cheia de propósito, porque não adianta nada, né? Não adianta nada você ler a palavra e não praticar nada. Então, assim, nós devemos praticar, né? Então, essa vida nossa aqui, ela tem que ser transformada e cheia de propósito. Não se engane, tá? Tudo que acontece em sua vida é um propósito de Deus. A palavra não fala que não cai um fio do cabelo sem que o Senhor, Deus, permita. Então, tudo na nossa vida acontece, tudo tem um propósito. Amém? Então, que nessa hora, agora esse horário aqui é tarde, tá? A parte da tarde, que o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele possa confirmar em seu coração, Ele possa renovar a sua fé, né? Que através disso aqui tudo, nós temos sim a certeza da nossa salvação. Porque às vezes muitas pessoas pensam assim, mas fulano ele fala como se ele fosse para o céu. Irmão, a pessoa fala porque ele tem certeza da salvação dele. Então eu convido você a ter também certeza da sua salvação, né? Às vezes a pessoa fala, mas que pessoa arrogante tem certeza da sua salvação. Irmãos, não é arrogância, você também tem que ter certeza da sua salvação. É necessário isso é necessário. É necessário. Amém? Então, que o Espírito Santo de Deus possa trazer clareza de tudo que eu trouxe aqui para a sua vida, possa trazer a confirmação, possa trazer discernimento do que você precisa para chegar a ter essa conclusão aqui de que você é salvo também. Amém?
Que nosso Senhor Jesus Cristo possa ir em conta da sua vida nessa hora e possa transformar a sua vida de dentro para fora. Que você possa permitir que o seu espírito possa se conectar com o Espírito Santo de Deus e trazer transformação, revelação para a sua vida, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Até mais.